Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, nessa noite, entregando, Senhor, cativa a nossa mente, o nosso corpo, os nossos olhos, a nossa atenção. Nós queremos Te entregar, Senhor, tudo que temos. Em especial nessa noite, fala conosco, Pai. Nós ansiamos ouvir a Tua voz. Nós ansiamos entender como o Senhor fala com cada um de nós. Nós abrimos nesse momento não somente os nossos ouvidos físicos, Pai, mas espiritualmente nós entregamos totalmente a nossa atenção a Ti. Fala porque os Teus servos aqui estão Te ouvindo, Deus. Revela, Senhor, a Tua face, revela, Senhor, a Tua palavra, revela a Tua voz a nós. Que o Teu Espírito Santo, nessa noite, nos toque, nos convença do nosso pecado, da nossa justiça e do nosso juízo, Deus. Nós Te pedimos, faz algo novo, de novo nessa noite. Nós Te pedimos que o Senhor invada os nossos corações, encha este lugar. E que a Tua glória manifeste em nós e através de nós. Abra as comportas dos céus sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa igreja, sobre os ministérios ao qual nós estamos. Eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, que nada saia desse altar, que não seja da Tua vontade, Deus. Me usa como um instrumento, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Mas que toda a glória e toda a honra, desde já, seja dada a Ti, Deus. Que nada fique retido a homens, Pai. Porque sabemos que tudo que temos, Pai, veio do Senhor. Nada podemos fazer, nada somos, se não vier do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, para compartilharmos da Tua palavra, para podermos entender um pouco mais de quem o Senhor é. Acampa os Teus anjos ao redor deste lugar e que nada, Pai, nada impeça a Tua palavra e o Teu agir e o Teu Espírito Santo se manifestarem em nós. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã, sem dúvida alguma, é ouvir a voz de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, geralmente Deus me dá um título e essa vez foi totalmente diferente. Ele foi me dando frases e Ele foi me dando revelações ao meio, né, enquanto eu estava orando, enquanto eu estava preparando. E eu fui entendendo aquele... Para mim era primeiro um balaio de gato, eu não estava entendendo para onde Ele estava me levando. E eu falei, Deus, eu preciso ouvir. E Ele falou, é exatamente isso. Eu falei, entendi. E aí o título dessa palavra é Discernindo a Voz de Deus. Como é que nós discernimos a voz de Deus? Como é que eu sei quando é Deus falando, quando é a minha mente falando, ou quando é Satanás falando? Você já parou para pensar? É uma das maiores dificuldades que a gente tem de não confundir aquilo que é bom com a vontade de Deus. Se eu te dissesse assim hoje, deixa eu escolher alguém para dar um presente. A Luciana, você está rindo demais, Luciana, é para você. Luciana, eu vou te dar R$1 milhão. Aleluia. Recebo, é óbvio. Mas como é que ela vai saber se isso é de Deus ou não? Porque afinal de contas, R$1 milhão ajudaria vocês? Sim ou não? Senhor, 5 mil hoje já estava valendo. E é exatamente isso. Como é que eu vou saber que às vezes R$1 milhão é para minha bênção ou para minha maldição? Se Deus te disser que R$1 resolve a tua vida, R$1 vai resolver todos os teus problemas. Mas se o mundo te disser que R$1 milhão resolveria a tua vida, sem dúvida alguma, R$1 milhão atrapalharia todos os propósitos que Deus tem sobre você. Por isso é tão importante entender quando é Deus falando, quando é a nossa vontade falando, porque todo mundo aqui, sem dúvida alguma, gostaria de ter R$1 milhão na conta. Mas essa talvez não seja a vontade do Senhor. Muitos não vão receber grandes fortunas, e eu não estou pregando sobre teologia da prosperidade, mas muitos não vão receber grandes fortunas porque se perderiam
então Deus, por misericórdia, talvez não te entregue riquezas, porque sabe que isso pode te afastar dele. Por muito tempo eu já fui esse homem que orava a Deus e dizia: Deus, não me deixa rico, porque eu tenho certeza que o meu coração se corromperia. E ao longo dos tempos eu fui sofrendo tantas coisas, mas sempre permanecendo, porque eu sabia que era melhor não ter nada, mas ter Cristo, do que ter tudo e não ter Ele. E essa noite Deus quer falar, e eu profetizo sobre você, que o Senhor vai falar, e a partir de hoje, todas as vezes você vai ouvir Ele, e você vai aprender a discernir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz de Jesus falando ao teu ouvido, falando à tua mente, e principalmente falando ao teu espírito, em nome de Jesus. Porque se você tem vontade, Ele vai fazer questão de que você ouça Ele. Se você tem vontade de ouvir realmente a voz de Deus, Ele vai fazer de tudo para que você ouça e também obedeça aquilo que Ele falar. Porque bem como falou a minha esposa na abertura do culto, não vale a pena somente ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus e não obedecer, não faz sentido algum. Não tem efeito nenhum. Porque sábio é aquele que ouve e pratica aquilo que ouviu do Senhor. Porque muitos homens na Bíblia ouviram, mas não obedeceram. E a gente vai ver isso. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu amo louvor, e para essa pregação eu não tinha nenhum louvor, até que a Vanessa me lembrou. A Vanessa, minha esposa, me lembrou de um louvor que justamente fala do Salmo 29. Que fala, Deus, tua voz é como um som de muitas águas. Help. Deus, e basta apenas uma palavra sua. Aonde os meus olhos não conseguem enxergar, onde não haverá sons, onde é impossível ir, é onde quero te ouvir, Senhor. Jesus, o que eu preciso é te ouvir. Fala e acalma a tempestade dentro de mim. Senhor, tua voz traz a existência. Faça com que eu possa ouvir a tua voz. Oh, a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, Espírito Santo, faça com que nós possamos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Porque essa é uma guerra, igreja. É uma guerra de tentar entender. E a Bíblia é muito fácil para a gente saber como ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia está cheia de exemplos que nos mostram, e a palavra de Deus é o lugar mais fácil para você ouvir a voz de Deus. Talvez, é porque existe muito misticismo. Talvez você esteja procurando um método, uma forma, de repente você ouve a história de alguém dizendo, olha, eu ouvi a voz de Deus assim, e então você acha que Deus também vai falar com você daquela forma. De repente, eu nunca me esqueço de um testemunho do Lele e da Thaís, e me corrija se eu estiver errado, Lele, da história para vocês namorarem. Tinha um tal do beija-flor, foi assim, não foi? Foi, né? Que tinha que entrar, você tinha pedido um sinal, era isso? Era, né? Olha que loucura, gente. O Lele pediu para Deus um sinal para namorar com a Thaís. E o sinal foi que um beija-flor entrasse no quarto, era isso? E cara, entrou um beija-flor no quarto. Olha que loucura. Então de repente você olha para essa história, isso me marcou desde a primeira vez que o Lele me contou. E eu falei, caraca, então eu vou começar a pedir, Senhor, manda um jacaré entrar, sei lá, alguma coisa, porque, né?
Só que de verdade, Deus dificilmente fala com sinais para mim. Raras são as vezes que eu peço um sinal para Deus e Deus me responde dessa forma. E tá tudo bem. Porque Deus fala assim com o Lelê, fala assim com você, mas fala de uma outra forma comigo. Geralmente, 99% das vezes, Jesus fala comigo na palavra. E eu tenho isso como uma verdade. Uma coisa não abona a outra, uma coisa não desabilita a outra, amém? Mas você precisa ouvir e saber e entender como Deus fala com você, como é que o Espírito Santo fala com você. Porque quando Ele falar, você vai entender que é Ele. E quando você entender que é Ele, você nunca mais vai esquecer a forma como Ele fala com você. Sabe por quê? Quem aqui é casado? Se a tua esposa ligar para você, você sabe que é ela que está ligando? Se você não souber, irmão, vai dar muito ruim. Mulheres, se o teu marido ligar para você, você sabe que é ele? De um outro número. Você reconhece a voz dele? Sim ou não? Sim. Se o teu filho liga, se um parente que você é muito próximo te liga, você sabe que é. Agora, se uma pessoa estranha te liga, você não faz ideia quem é. E começa a chamar o teu nome, e você fica irritado. Tipo, você conhece meu nome? Quem? Não, porque eu peguei o seu telefone em algum lugar. Não, mas peraí, aonde que você pegou? Aí você começa a ficar indignado, porque você não ouve, você não reconhece aquela voz. Portanto, a voz do Senhor, quando ela fala ao teu espírito, e você reconhece que isso é uma verdade, acabou. Você vai conhecer essa voz sempre. 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14 e o 15, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, fala comigo, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Só nesse versículo, tem 4 chaves, para que você entenda como Jesus, como Deus, como o Espírito Santo fala com você. De novo, se humilhar, orar, buscar a face dele e se desviar dos maus caminhos. Quer ouvir a voz de Deus? Se humilhe, busque a face dele, ore e se desvie dos maus caminhos. O que é os maus caminhos? Pecado. Tudo aquilo que te afasta dele, tudo aquilo que te corrompe, tudo aquilo que te leva para longe dele, sejam pessoas ou sejam situações. Você está numa situação que você vai corromper o teu caráter em Cristo, não faça, por mais benefícios que você tenha. Eu lembro de uma pessoa me buscando uma vez, dizendo para mim: Raul, eu trabalho no telemarketing e eu vendo cartão de crédito. Eu sou aquelas mulheres xarope que liga para vocês dizendo: você quer um cartão? Não, eu não quero um cartão. Não, mas é cheio de facilidades, de benefícios. Só que ela tinha que mentir o tempo todo para poder vender. O tempo todo. E ela falou assim: o que eu faço? Eu falei: pede demissão. Ah, Raul, mas eu preciso do emprego. Eu falei: então, continua mentindo. Porque não tem como, igreja, você viver num lugar, viver num relacionamento, viver num trabalho, onde você precisa o tempo todo estar mentindo, para que você possa ter algum benefício. Se eu preciso mentir para ter um benefício, esse é um grande sinal que eu não ouço Deus, e que principalmente eu não confio em Deus. Deus vai abrir as portas de um emprego que talvez você nunca imaginou, mas que vai estar debaixo da autoridade dEle, debaixo da bênção dEle. Ore para que isso aconteça sobre você, se caso você hoje se encontra nessa situação. Você não precisa mentir, você não precisa fazer coisas que não agradam ao Senhor, simplesmente para ter um benefício próprio. Porque quem ama é verdadeiro. Quem ama realmente faz tudo e crê que Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. Outra chave para que a gente possa ouvir a voz de Deus é: seja uma ovelha. Seja uma ovelha. A palavra de Deus fala em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ser uma ovelha de Cristo é fazer tudo o que Ele pede para que você faça. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama.
É o que a palavra fala. Então, se você quer ser uma pessoa que ouve verdadeiramente a Deus, seja uma ovelha dele. Uma ovelha sempre faz tudo o que o seu pastor manda. E o nosso pastor é Jesus, amém? Temos os nossos pastores aqui na casa, que são direcionados por Deus. E também Jesus fala através de homens, e a gente vai ver isso. Uma outra chave que faz com que você ouça a voz de Deus é: pertença a Deus. Fala comigo assim: eu pertenço a Deus. Sabe por que isso? Porque João 8,47 fala: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Você entende que a palavra ela é muito reta? Se você pertence a Deus, você vai ouvir. E se você não está ouvindo, ou se você nunca ouviu, está na hora de pertencer. E sabe o que é pertencer? Quando você pertence a algo, quando algo te pertence, aquilo é teu. Eu posso dizer que, vamos lá, eu compro um carro junto com o meu irmão. Eu já fiz essa burrada. Não façam. Nunca. Em hipótese alguma. Não comprem nada com alguém. Sempre vai dar treta. O meu era irmão de sangue mesmo. Mas, né? Fica a dica. E quando eu comprei o carro, a meia, e era um 147 dos Flintstones, que não tinham fundo, comprei metade era meu, metade era do meu irmão. E aí, de repente, o meu irmão resolveu vender o carro, sem a minha autorização. E aí ele simplesmente gastou todo o dinheiro. Mas metade do carro era meu. O carro pertencia completamente a mim, sim ou não? Ou seja, não tem como você pertencer metade a Deus, metade ao mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. É o que a palavra fala. Então, para que você pertença a Deus, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, precisa glorificar o nome dEle. O teu bolso, as tuas finanças, o teu casamento, os teus filhos, a tua casa, o teu trabalho, o ministério ao qual você serve, a igreja ao qual você serve, aonde você está plantado, tudo precisa convergir para Cristo, porque isso é pertencer a Ele. Quando eu digo que eu pertenço a Cristo, eu entrego tudo que eu tenho nas mãos dEle, porque eu confio que Ele sempre vai fazer muito mais do que eu peço ou o que eu possa pedir. Pertencer a Deus é entregar tudo a Ele. Se você não entrega tudo, você não pertence, você acha que pertence. E quando a gente acha que pertence, é tipo eu, achando que tinha o carro para mim. Quando de repente, ops, cadê o carro, cadê o dinheiro? Né? Então eu não tinha. Outra chave que faz com que a gente ouça a Deus é clamar a Ele. Clame a Ele. Jeremias 33:3 fala assim: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você quer ouvir a voz dele? Então clame a Ele. Salmos 3, no versículo 4, fala assim: ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu clamo a Deus em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Ele tem prazer em nos responder. Ele tem prazer em se apresentar a nós. Que é um grande exemplo de um homem que não conhecia Jesus, mas que depois que ouviu Ele, mudou completamente de vida? Paulo. Paulo era um cara que perseguia cristão. Paulo não tinha relacionamento, intimidade, não conheceu Jesus. Mas de repente, Jesus resolve aparecer para ele, assim como Ele fez comigo e com você. Você talvez não precisou vir para uma igreja para ouvir Cristo. Talvez você já tenha ouvido Cristo muito antes. E eu ouso dizer que é bem provável que você já tenha ouvido Jesus antes de conhecer uma igreja. A diferença é que você ainda não sabia que era Ele falando. Quando Paulo é derrubado, ele pergunta: quem é o Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Então ele se apresenta. A partir do momento que Jesus se apresenta, a nossa vida nunca mais é a mesma. Porque quando eu decido
Lembra? Não é só basta ouvir, eu preciso obedecer. Então, quando Paulo ouve, ele entende que precisa obedecer e mudar, converter de tudo aquilo que ele fazia, tomar uma posição contrária de tudo aquilo que ele fazia. E então ele ouviu e colocou em prática tudo aquilo que Jesus pediu para ele. Jeremias 29, no versículo 12 e no 13, fala assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe aquela oração que você faz só porque tem que fazer? Essa não é uma oração de todo o seu coração. Essa é uma oração para cumprir uma tabela, para que você se sinta bem, porque você cumpriu a tabelinha de, não, hoje eu tenho que orar. Quando você não ora de todo o teu coração, você ainda não está atraindo a glória de Deus. Mas tenha isso como um hábito, até que isso seja verdadeiro para você. Muitas vezes a gente vai orar no automático, porque a gente tem uma vida de oração, amém? Mas tenta sair desse automático, tenta sair dessa fórmula que você criou. Todo dia, às 6 da manhã, eu vou orar. Todo dia, antes de dormir, eu vou orar. Isso é legal, isso é bênção. Você tem que ter uma vida, uma conduta espiritual, algumas regras para que você tenha essa facilidade, para que você não se perca. Mas não faça disso uma caixinha, que você só faz assim e ora desse jeito. Experimenta coisas novas, porque Jesus tem várias formas de falar. O Luciano Subirá, ele falou uma frase que eu achei genial a respeito de oração. A Vanessa compartilhou isso no Flame e aquilo ali foi muito bom. Ele falou assim: oração, presta atenção, oração não é o meio através do qual conseguimos de Deus tudo o que queremos. Oração é o meio que Deus consegue de nós tudo que Ele quer. Cara, eu achei isso genial. Essa frase é genial. Eu não oro a Deus porque é uma forma de eu conseguir dele tudo que eu quero. Eu oro a Deus porque essa é a forma de Ele conseguir de mim tudo que Ele quer. Isso é genial. Porque eu oro para ter intimidade, porque eu tendo intimidade, Ele consegue de mim tudo aquilo que Ele espera. Quando eu não tenho intimidade, quando eu não tenho uma vida de oração, eu não consigo ouvir Deus da forma como Ele quer falar comigo. E a gente vai ver na Bíblia, muitas vezes, quando homens ouviram a Deus, mas simplesmente fizeram as coisas totalmente diferentes. Tiveram resultado, mas tiveram consequência. Uma forma de a gente ouvir a Deus também é através de homens e mulheres levantadas por Deus. 1 Samuel, no capítulo 3, fala a respeito de Samuel e Eli. Samuel estava dormindo, e então de repente Deus fala para ele assim: Samuel, Samuel. E ele levanta, ele fica meio tipo assim: e aí? Onde estou? Quem eu sou? Quem está me chamando? Olha para os lados, não tem ninguém. E aí a Bíblia fala que ele vai até Eli, que era um sumo sacerdote, e ele fala: o Senhor me chamou? Ele falou: não, volte a deitar, volte a dormir. Aí de repente Samuel estava deitado de novo, e de repente ele ouve: Samuel, Samuel. Ele se levanta e vai pela segunda vez e pergunta ao sumo sacerdote Eli se ele tinha chamado. Ele falou: cara, não te chamei, você está meio doido da cabeça. Não chamei, volta a dormir. E pela terceira vez Deus chama Samuel. Ele fala: Samuel, Samuel. Ele fala: cara, não pode, cara. Ou eu estou ficando maluco, ou está acontecendo alguma coisa. E então ele volta a Eli de novo e ele fala: cara, eu sei que a terceira vez que eu estou vindo aqui. E aí a Bíblia fala que Eli entendeu que era o Senhor falando com Samuel. E então ele dá uma dica: olha, quando você ouvir essa voz de novo, fala: Senhor, fala que o teu servo te ouve. Isso mostra para mim que homens e mulheres levantadas por Deus também são a voz de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, Deus fala através de mim, Deus fala através de você, Deus fala através dos pastores, Deus fala através de todo aquele que busca uma vida em santidade, uma vida reta diante do Senhor. E quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue ouvir a voz de Deus através de alguém. Amém? Só que o que não pode acontecer nas nossas vidas é que a gente faça como o louvor do Morada, que fala: Moisés, suba em meu lugar. Eu não posso
toda a vida ficar esperando uma palavra do Raul, uma palavra do pastor, uma palavra da pastora. Pastor, ora por mim, vê o que Deus fala com você. Pastora, está aqui, a pastora sofre muito com isso, né? Pastora, está aqui o meu sonho, né? Tem um entendimento e depois você me revela. Ela é maravilhosa, Deus fala muito com ela nisso, mas, de verdade, você também precisa buscar ouvir Deus. A melhor coisa, que a gente possa ouvir a Deus. Deus vai usar homens e mulheres, mas você também precisa ser esse homem, essa mulher, que Deus quer usar. Amém? Ouça a palavra, outra chave, ouça a palavra e creia. João 5, 24, 25 fala assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Mas como é que eu sei? Como é que eu vou discernir? Quando é a voz de Deus? Quando é a minha mente falando? Ou quando é Satanás? Porque essa é uma dúvida muito comum. Essa é uma dúvida que eu tinha muito, quando eu não entendia muito a respeito de como ouvir Deus. E às vezes eu fico, mas isso será que é de Deus? Isso será que é a minha mente querendo fazer algo? É a minha mente querendo o milhão, o carro novo, a casa, querendo o emprego, querendo namorar, querendo casar, querendo ter um filho? Ou é Satanás dizendo e eu aceitando? É uma guerra. E a gente precisa entender como que a gente ouve isso. Como que a gente vai discernir a voz de Deus. E para discernir a voz de Deus, a discernir a tua mente e discernir se é Satanás, 3 pontos. Primeira, intimidade. Você só conhece a voz de quem você convive. Se você convive com Jesus o tempo todo, você vai saber que é Jesus. O nosso problema, é que a gente não convive com Ele o tempo todo. Geralmente a gente quer conviver com Ele quando a gente está encrencado, quando a gente está enrascado, quando a gente tem um problema para resolver. Então Jesus se torna o nosso solucionador de problema. Senhor, eu tenho um problema aqui, me ajuda. Senhor, está acontecendo isso aqui, me socorre. Senhor, e aí você lembra de Jesus o tempo que você está mal. Mas o tempo que você está bem, de vez em quando você até agradece e tal, mas você não tem uma vida. E isso não é intimidade. Para quem é casado aqui, se você procurar o seu marido, a sua esposa, para ter relacionamento a cada uma vez por ano, você tem intimidade? Sim ou não? Não. Uns ficaram em dúvida, tipo assim, não, mas faz uma vez só por ano mesmo. Né? Tipo assim, mas não é uma vez só por ano? Algo está errado no meu casamento. Está errado, e bem errado. Bem errado. Procure seu pastor e sua pastora urgente. Né? Se vocês casados não têm relacionamento toda semana ou todo mês, está errado, de verdade. Mas isso é uma outra pregação. Outra coisa, as coisas do Senhor trazem paz. Colossenses 3, no versículo 15 ao 17, fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Se você quer ouvir, você precisa saber que as coisas do Senhor trazem paz. Mas vamos lá, eu estou todo endividado, meu carro está velho, o meu coração pede um carro novo. Né? Não, mas eu vou comprar, porque imagina, um carro novo vai me trazer paz, sim ou não? Mas você não consegue nem pagar as parcelas. Mas um carro novo vai ser bom. A não ser que Deus te diga que Ele vai fazer e que você pode comprar, não compre, porque senão essa paz não é uma paz que vem do Senhor, é uma paz que vem da tua vontade. Então é fácil de discernir. E por último, o terceiro ponto, para saber se é a voz do Senhor, a minha mente, ou se é Satanás. Satanás, ele lança setas
Deus dá decreto. Satanás vive o tempo todo te dizendo isso, aquilo, faz isso. Deus te deu decretos. Raul, como é que eu sei a diferença entre seta e decreto? Palavra. Eu só sei o que é decretado sobre mim quando eu sei quem decretou algo sobre mim. É muito engraçado, porque quando o inferno fala alguma coisa ao nosso respeito, a gente de primeiramente aceita. De primeiro, de bate-pronto, a gente aceita. Você é um derrotado. Eu sou um derrotado, eu nunca vou dar certo. Mas quando a Bíblia fala que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você não acredita. Porque, eu até sei, mas não é. Você não acredita naquilo. Ou seja, a seta de Satanás você aceita. O decreto de Jesus, o decreto de Deus, você acha que, veja bem, não é bem assim. Isso é meio que para todo mundo. Mas eu queria que fosse algo exclusivo. É muito engraçado, quando falando de oração e exclusividade. Não que você não possa fazer isso, amém? Não é isso, mas eu acho engraçado. Às vezes tem a pregação e fala, vem aqui na frente, quem precisa de uma oração e tal. Aí a gente vem e ora. Aí no final, a pessoa que veio aqui na frente fala, não, agora ora por mim sobre isso. Tipo assim, cara, já foi orado por você. Você quer uma oração? Ora por você. Não que a gente não possa orar, não é isso, amém? Pode vir, a gente vai sempre orar. Mas você entende que você não pode ter um Moisés, você tem que ter Jesus. Você não pode ter alguém sempre tendo que orar. Você não pode ter sempre que alguém buscando por você. Você tem que ouvir a voz de Deus. Amém? Você tem que ser aquela pessoa que tem sede em ouvir, em crer, em acreditar que Deus vai fazer tudo aquilo que você espera que Ele faça, porque Ele disse que faria. Essa é a vontade do Senhor. Todas as confusões nas nossas vidas são porque não ouvimos a Deus ou porque nós não discernimos o que Ele direcionou. Quando a gente fala de Babilônia, o que vem na tua mente? Babilônia. O que vem na mente? Pode chutar aí. Confusão. Quem falou? Boa, Esther. Muito bom. Quem mais? Eu sou meio surdo. Cativeiro. Boa. Quem mais? Quem mais? Vai chutando aí. Pode falar, eu não ouvi. Idolatria. Boa. Quem falou? Boa. É o Júnior? Da metade da igreja para trás é difícil, irmão. Já não enxergo. Idolatria. Se você perguntar para um babilônico, sabe o que ele vai dizer? O significado de Babilônia? Porta de Deus. Mas se você perguntar para um hebreu, ele vai dizer confusão. Tudo depende do lado que nós estamos. Quando eu ouço a minha voz, é confusão. Porque às vezes os meus planos, para mim, são portas de Deus. Mas para Deus é confusão. Por isso eu preciso saber de qual lado eu estou, para entender qual Deus eu estou ouvindo. Porque existem muitos deuses falando nos dias de hoje. Existe o Deus do dinheiro, existe o Deus da sua esposa, do seu marido, o Deus da sociedade, o Deus que pode ser outros deuses de outras religiões, mas existe só um que é verdadeiro. A palavra de Deus fala que ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Ele é o caminho, a vida, e ninguém vai. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Se Ele é a verdade, quer dizer que tem mentiras. Se Ele é a vida, quer dizer que tem morte. E se Ele é o caminho, quer dizer que tem outros vários tipos de caminhos, mas nenhum deles leva ao Pai. Muitas vezes para nós os nossos planos são portas de Deus, mas para Deus é uma grande confusão. Em Números 20, a gente vê a história de Moisés e de Arão. O povo estava reclamando de sede. O povo estava querendo, estava lá, indo em direção à terra que emanava leite e mel. Era uma terra prometida. E aí a gente vê Deus falando para Moisés, olha Moisés, eu sei que o povo está indignado, Moisés já orou, querendo água. E aí Deus fala assim, tá bom Moisés, fale
a pedra. Abre para mim Números 20, eu acho que é o 8, se eu não me engano. Eu não anotei aqui. Pega a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta, o que aconteceu? Fale ou bata? Lá no cantinho. Bata naquela rocha. É isso? Fale. Quando Deus diz para você, fale, você dá um tapa em alguém? Você bate em alguém? Dá vontade. Mas você não faz isso, porque ele diz, fala, né? Fala calmo com o teu marido. O Senhor mandou eu bater, né? Tá, eu vou bater. Foi basicamente isso que Moisés entendeu. Moisés, fala aquela rocha e então daquela rocha vai sair água. Aí sabe o que Moisés faz um pouquinho mais para frente? A Bíblia fala que ele dá 2 pauladas nela. Pum, pum. E sabe o que acontece com a rocha? Sai água sim ou não? Sai. Olha que loucura, saiu água. Mas Deus mandou ele fazer uma outra coisa. Sabe qual é o nome disso? Fala comigo assim, misericórdia. Por misericórdia, Moisés fez algo que não podia. Deus fez o que deveria ter feito. Sabe qual foi a consequência disso? Moisés e Arão não chegaram na terra prometida. Eles tiveram água? Sim. O povo ficou feliz porque teve água? Sim. Mas Moisés, a palavra de Deus fala que por causa disso, ele não foi. Raul, mas veja bem que Deus mais extremista. Poxa, por causa de uma batidinha, né? O cara não matou ninguém, o cara não roubou ninguém, o cara estava querendo dar água para o povo que estava com sede. Poxa, Deus foi mal demais em não deixar Moisés chegar na terra prometida. E pior, Arão morreu no cume do monte, porque também não pôde chegar. Que Deus mais, né? Sabe o que Deus falou para mim a respeito disso? O resultado disso foi que a água saiu da rocha, mas a consequência foi que Moisés e Arão não alcançaram a terra prometida. Deus sempre vai tratar com muito mais severidade aqueles que mais conhecem sobre Ele e aqueles a quem Ele mais se revela. Moisés não tinha esse direito, porque Moisés falava o tempo todo com Deus. Moisés tinha o tempo todo de Deus direcionamento, revelação, coisas que ele não entregava para ninguém, ele entregava para Moisés. E aí nós entendemos que quanto muito é dado, muito é cobrado. Porque se Deus está te revelando coisas que Ele não revela nem para mim, nem para os pastores, Ele está te achando, e você é exclusivo para Ele. Então não queira achar que Deus é injusto. Eu ainda coloquei aqui, a gente não pode julgar as atitudes de Deus se nós não somos capazes de obedecer uma simples missão dada por Ele. Era simples o que Moisés tinha que fazer? Era muito simples. Era só dizer água, rocha, dê água. Sairia água, eu não tenho dúvida. Mas ele foi lá e bateu. Talvez por ira, talvez por achar que não é bem assim. Sabe essa história, eu não acho que seja bem isso? Não é bem assim. A Bíblia não quer dizer bem isso. E aí Moisés, por misericórdia, é atendido por Deus. Mas a desobediência de Moisés tem consequência. A minha desobediência, às vezes vai trazer o benefício que eu quero, mas vai ter a consequência que eu não gostaria. Essa é a palavra. Nem sempre, quando o resultado é o que eu espero, é bênção de Deus. Se Deus te mandou fazer algo, faça exatamente o que foi mandado. Não tente dar um jeitinho. A gente pode até receber, mas certamente a gente vai ter consequência da desobediência. E aí sabe o que me refletiu isso? Para que a gente se afaste de tudo que nos afasta dos propósitos de Deus, porque só assim você vai conseguir ouvir a Cristo. Repete assim comigo assim: eu vou me afastar de tudo que me afasta dos propósitos de Deus. Em Marcos 8,
para vocês entenderem, olha que loucura. Em Marcos 8, conta a história que Jesus estava ensinando os discípulos. E naquele momento ele começa a falar para os discípulos, olha só, eu vou morrer, eu vou ser perseguido, eu vou ser chicoteado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí vem Pedro. Pedro é totalmente sanguíneo, totalmente explosivo, né? Tipo, vou fazer. Ei, Jesus, não é bem assim não, porque você está ficando maluco. E a Bíblia fala que Pedro começa a repreender Jesus. E aí Jesus fala para ele assim, afasta-te de mim, Satanás. Você imagina um presbítero chegando para você, afasta-te de mim, Satanás. Você desvia na hora, irmão. É quem ele pensa que é, né? Jesus falou exatamente isso para Pedro. Mas em Mateus 26, quando Judas entrega Jesus para os soldados, sabe o que Jesus fala? Amigo, o que viestes fazer? Sabe por que Pedro foi chamado de Satanás e Judas foi chamado de amigo? Porque Pedro estava atrapalhando o propósito de Deus na vida de Jesus. Judas estava auxiliando Jesus no propósito que Deus tinha para ele. Tudo que te afasta do propósito de Deus é de Satanás. Tudo aquilo que te aproxima de Deus vem de Jesus, vem do próprio Deus. Mesmo que seja uma traição, mesmo que seja uma acusação. Porque Jesus foi acusado, sim ou não? Jesus foi perseguido, sim ou não? Jesus foi humilhado, sim ou não? Sim. Então, por cargas d'água, eu e você não queremos ser humilhados. Por que a gente não quer ser perseguido? Por que a gente não quer ser injustiçado? É porque a gente se acha melhor que Jesus. Quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, a gente acha que é assim, porque eu fui muito humilhado, porque o Raul me humilhou, porque o meu patrão me humilhou, porque a minha esposa me humilhou. Não. A palavra para humilhado ali é aquele que se humilha. Aquele que muito se humilha será exaltado. Não tem nada a ver com a humilhação que os outros fazem ao teu respeito. Tem a ver o quanto você se humilha para Jesus, para que você receba mais dele. Porque quanto mais eu me humilho, mais dele eu tenho. Quanto mais eu reconheço que eu não tenho nada, mais dele eu tenho. É isso. Ouvir a voz de Deus é aquele que se humilhar e orar, buscar a minha face e se consertar ou fugir dos maus caminhos. Esse vai ser perdoado os pecados e vai ter a sua terra sarada. Sabe o que é terra na Bíblia? Coração. As sementes que foram lançadas na terra, que tinha pedra, outras que foram lançadas em terra fértil. Logo depois desse versículo, Jesus explica que a terra é o nosso coração e a semente é a palavra. Então, quando a Bíblia fala que nós teremos a nossa terra sarada, quer dizer que quando eu me humilho, quando eu oro, quando eu busco a face dele, quando eu me arrependo dos meus maus caminhos e eu paro de pecar, além de ouvir a Deus, eu tenho as minhas feridas saradas. E quando eu tenho as minhas feridas saradas, nada e nem ninguém me fala ao contrário daquilo que Jesus me falou. Sabe por que muitas vezes você aceita acusações de alguém? Porque você não vai dar em nada, porque você é fraca, porque você não é capaz, porque isso, por aquilo, porque olha só, veja bem, você sempre foi assim. Você sempre fez isso, você sempre faz isso, e você toma isso como uma verdade, porque você ainda não aceitou Cristo como aquele que não te acusa, mas aquele que te perdoa. Cristo como aquele que não te mata, mas aquele que te salva. Cristo, aquele que quer falar com você, mas que você só precisa obedecer. E quer um exemplo para a gente encerrar, de como ouvir a Cristo? Sim ou não? Mas você tem que me ajudar. Você não pode trapacear, viu, irmão? Pode ser? Posso fazer? Então feche o seu olho e não abra por nada. Não me espia.
Não pode espiar. Jesus está vendo, eu não, mas ele está. Você quer ouvir a voz de Jesus? Vocês estão espiando, velho. Não pode espiar. Ô Vini, continua de olho fechado. Sandro, Nadine. Karine. Vini. Quem está em pé, pode ir espalhando.
Quando a gente ouve a voz de Cristo, a gente é usado para alcançar outras vidas que também vão ouvir. Você é alcançado para sempre alcançar alguém que precisa. Quem foi alcançado aqui nessa noite? Quem ouviu a voz de Deus aqui nessa noite? Então você que ouviu, vá e espalhe essa notícia para todo mundo que precisa ouvir. Amém? Vamos adorar?